Então, Mateus capítulo 4, versículo 23, nós iremos falar sobre o Evangelho. Mateus capítulo 4, versículo 23, fala assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Observe aí Jesus, o texto falando, pregando o Evangelho. Então, algo que nós precisamos observar e pensar: o que é o Evangelho? O que realmente é este Evangelho? Então, essa palavra Evangelho, ela está no grego, né? Evangelho, e ela pode ser considerada como recompensa por boas notícias, boas novas, as boas novas do reino de Deus que acontecerão em breve, e subsequente também de Jesus, o Messias, o fundador desse reino. Então, basicamente, o Evangelho são boas novas que você ouviu sobre ele. E se você sair hoje, talvez nas ruas, e perguntar para as pessoas o que é o Evangelho, o que ele fala, qual é a mensagem do Evangelho, talvez você ouça, ou talvez você também já tenha falado isso, né? O Evangelho é o amor de Deus. O Evangelho é a mensagem de Jesus. O Evangelho é a mensagem dos últimos dias. Eu não sei como você responderia se eu te perguntasse o que é o Evangelho. Me fala, o que é o Evangelho que Jesus pregava? Eu não sei a forma que você responderia. Entretanto, hoje nós iremos falar o que realmente é esse Evangelho de uma maneira bíblica, como a Bíblia descreve realmente sobre o Evangelho. O Evangelho são as boas notícias que estão por trás das más notícias que estão por trás das boas novas. Vou repetir para você: o Evangelho são boas notícias da salvação que estão por trás das más notícias, que é condenando a rebeldia humana, e que estão por trás das boas novas, aquilo que Deus fez e está realizando nos nossos corações. Então, algumas perguntas que nós podemos fazer para refletir, e nessa manhã tente não ficar muito com o seu pensamento disperso ou tentando avaliar a palavra de uma maneira racional. Eu sei que você precisa entender a palavra, mas lembre-se, quando o Evangelho é falado, queira estar com certeza no seu coração que você ouviu o verdadeiro Evangelho e que ele faz efeito no seu coração. Se o Evangelho está na sua mente e ele não está na sua prática de vida, você não entendeu verdadeiramente o Evangelho. O Evangelho é transformador, é uma mudança na nossa mente, é algo que entra no nosso coração e ele transforma radicalmente tudo que pensamos, tudo que somos, tudo que fazemos. Isso é o Evangelho. Então, quando você estiver ouvindo os textos bíblicos que eu estiver citando aqui, ouça, mas peça para o Espírito Santo: Senhor, quebra o meu coração, porque eu quero verdadeiramente estar arrependido. Amém? Então, algumas perguntas quem nos fez e diante de quem somos responsáveis? Qual é verdadeiramente o nosso problema? Em outras palavras, estamos em dificuldades? E por quê? Qual é a solução de Deus para esse problema? O que ele fez para nos salvar de tal situação? Como eu mesmo aqui, agora, posso ser incluído nessa salvação? O que essas boas novas fazem para mim e não somente para outra pessoa? Essas perguntas nós iremos responder na medida que eu estiver falando sobre a palavra. Então, eu quero que você pegue aí na sua mente, abra aí uma janela na sua mente. Consegue fazer isso no computador, né? Abre uma janela na sua mente aí e grave 4 palavras que nós iremos trabalhar nesse texto. Primeiro,
Deus. Segundo, o homem. Terceiro, Cristo. E quarto, a resposta. Grave isso. Deus, o homem, Cristo e a resposta. Primeiro ponto que nós iremos trabalhar: Deus. Abra isso na sua mente. Deus. Quem é Deus? Deus é o Criador. Deus é santo. Deus é justo. Tudo começa nele. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele não é criado. Ele é o Criador. Quando você olha para Deus, você vê que tudo veio dele. Nada saiu fora daquilo que ele planejava e daquilo que ele estabelece. Deus é o Criador de todas as coisas. Ele sustenta todas as coisas. Nada sai fora daquilo que ele programa ou estabelece. O texto de Salmo, capítulo 19, versículo 1 fala: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Deus criou todas as coisas e depois Deus, esse Deus que criou todas as coisas, ele cria o homem. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que nós vemos nesse texto e o que nós podemos entender com esse texto: o Criador de todas as coisas, ao fazer todas as coisas, ele também cria o homem e estabelece o homem na terra, no jardim, para que ele cuidasse desse jardim e dá domínio a esse homem. O que nós entendemos desse texto? Entendemos que esse Criador, ao mesmo tempo que ele estabelece todas as coisas, ele estabelece no homem responsabilidade, dever. Se você entender esse texto, você vai compreender o seguinte: esse Deus Criador, ele é o Deus que tem direito de olhar para o homem, estabelecer no homem responsabilidade, deveres e de cobrar isso. Porque ele é o Criador. Quando você cria algo, você tem direito sobre isso, não é? Se você cria uma música que é sua, eu posso mexer nela? Eu posso mudar ela? Eu posso pegar ela e falar assim: não, vou fazer assim. Quem cria tem direito sobre aquilo que foi criado. Se você for como chama aquele cara que faz vaso, né? Oleiro. Se você é um oleiro e cria um vaso, você estabelece a forma e o modelo que você vai fazer com que o vaso seja. Você o criou, você tem direito sobre isso. Esses textos mostram que esse Deus grande e poderoso tem direito sobre a sua criação, tem direito sobre aquilo que ele estabeleceu. Agora, ao olharmos para esse Deus, eu e você, como nós vemos ou falamos desse Deus? Nós falamos que Deus é amor. Amém? Você fala que Deus é amor? Você acredita nisso, né? Ao mesmo tempo em que esse Deus é amor, é longânimo, esse Deus é misericordioso, esse Deus também, ele é justo. Então, Êxodo capítulo 34, versículos 6 e 7, e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande misericórdia e fidelidade, que guarda misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais, dos filhos, dos filhos, dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Então nesse texto você observa um Deus misericordioso, fiel, mas um Deus justo, que pratica a justiça e não permite que nada passe, a não ser que ele fale sobre ou ele corra sobre a justiça. E tem um outro texto de Salmo, capítulo 89, versículo 14, que fala sobre o fundamento do trono de Deus. Qual é o fundamento aonde Deus está assentado?
Fala assim, Salmo 89, versículo 14: justiça e direito são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Deus está sentado na justiça. Deus é amor e o seu trono está na justiça. Ele se assenta nela, ele se assenta no direito. Esse é o Deus que nós servimos, o Deus que nos criou. Ele é amor e ao mesmo tempo ele é justo. E qual um dos maiores problemas que nós temos hoje? Os homens passaram e passam a não reconhecer que esse Deus grande e justo não só pratica justiça contra aquele que é terrível, mas ele pratica justiça contra todos. Você já falou alguma vez na sua vida as seguintes frases: por que as coisas dão errado para mim? Por que está acontecendo isso? Enquanto aquele terrorista, ou enquanto aquele assassino, ou enquanto aquele cara que faz mal, ele está se dando bem? Por que eu acabo não me dando bem enquanto aquele cara mal se dá bem? Porque o homem tende a não reconhecer como ele e toda a raça humana é pecadora diante de Deus. Paulo fala isso do evangelho que revela a ira de Deus contra todo o pecado. Romanos 1, versículo 16 ao 21. Não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também no grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. O evangelho revela a justiça de Deus. O evangelho revela o direito de Deus sobre a humanidade. O evangelho revela o direito de Deus sobre você. O evangelho é isso. O evangelho das boas novas é um Deus grande e poderoso olhando para você e tendo direito sobre a sua vida, direito sobre os seus pensamentos, direito sobre o que você faz, direito sobre o que você pensa, direito sobre o que você planeja. Esse Deus é um Deus que se aproxima de você como Criador de todas as coisas, exigindo o direito que só Ele pode ter. Um dos maiores problemas deste século, qual é? Qual é um dos maiores problemas desse século? É uma imagem? Uma idolatria? É uma música? São os pecados à nossa volta? O maior problema desse século, sabe o que é? O seu eu. Esse é um dos maiores problemas deste século. E se você deseja identificar o seu eu e ver como ele é tão forte dentro de você, é só você fazer um teste. Imagine, um dia Deus chega para você. Lembra do que eu falei? Deus Criador dos céus e da terra, poderoso, grande, imenso. Esse Deus chega para você e fala assim: fulano, vamos fazer um negócio. Você não precisa mais me adorar. Quer dizer, você pode me adorar, como você também não pode me adorar. Você pode me servir, como também você não precisa me servir. Você pode obedecer minhas leis, minhas regras, como você também não precisa. Aí, se você for um ser inteligente, primeira pergunta você vai fazer assim: tá, Deus, vamos fazer esse negócio, mas e as consequências? Se eu deixar de te obedecer, o senhor vai ficar bravo, vai ferrar minha vida, vai me mandar para o inferno? Aí digamos que Deus fala assim: não vai ter consequência nenhuma. Você pode deixar de me servir, você pode fazer o que você quiser. Mesmo assim, eu vou te ajudar, te abençoar, e você vai passar a eternidade num lugar bom. Qual seria a sua resposta? Seja honesto. Qual seria a sua resposta? Você olharia para Deus e falaria assim: obrigado, Deus,
Porque te servir é um peso. Obedecer suas leis são um peso. Porque tudo que o Senhor fala e estabelece está cortando aquilo que eu quero ter prazer. Está proibindo eu de ser feliz. Porque essa é a mensagem do mundo. Quebre as regras e seja feliz. E aí dentro de você olha para Deus, obrigado Deus. Se não vai ter consequência, eu quero me libertar do Senhor. Eu não te quero. Porque tudo que o Senhor estabelece quebra a minha felicidade. E onde está o problema disso? Você e o seu coração e a sua natureza odeia ouvir não. A sua natureza odeia ouvir não. Quem foi o primeiro na história da humanidade que falou o primeiro não? Deus. O primeiro não veio dele, porque só ele pode fazer isso. Só ele. Ninguém pode olhar para Deus e falar assim, Deus, não. Senhor, você pode fazer isso? Existe alguém que pode falar? Deus. Deus chega lá e fala, vou criar os céus e a terra. Não vai. Vou criar o homem. Não vai, Deus. Ninguém pode fazer isso com Deus. Só ele pode dizer não. E depois que ele disse não, ele deu autoridade para os homens também dizerem não. Se hoje eu posso olhar para Esther e falar assim para ela, não, para uma determinada coisa, foi porque Deus fez isso e me deu autoridade para fazer, mas o primeiro não vem dele. Quando ele estabelece Adão e Eva, gente, pensa bem, tinha tudo de bom no Jardim do Éden, tinha? Tava bom lá, não tava? Acho que tava, né? Por que Deus inventa de pôr uma árvore, o conhecimento do bem e do mal, e olha e fala assim, você pode fazer o que você quiser aqui, meu querido, mas esse aqui é não. Não. Por que Deus fez isso? Porque Deus estava mostrando ali, eu sou maior do que você. Quem fala não para alguém é porque é maior do que essa pessoa. Deus estava falando para Adão, eu sou Deus e você vai me obedecer. Não! Você não vai comer desse fruto. E aí o que a gente vê no capítulo 3? O que a serpente faz? Ela vem bem no não de Deus e fala assim, Eva, por que você não pode comer do fruto? Porque Deus falou não. Ué, como assim Deus falou não? Como assim? Quem é ele para falar não? Quem é ele que fala que você não pode comer? E olha o que a serpente fala. Mas a serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 5. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, ó, é assim que Deus disse, ó, não coma de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher, do fruto das árvores do jardim a gente pode comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. E olha o que a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, não vai ter consequência. Quem é ele para falar para você que vai ter consequência? Quem é ele para falar para você que vai dar problema? E olha que ela fala ainda, porque Deus sabe no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Você já ouviu essa mensagem? Essa é a mensagem que o mundo prega. Quem está proibindo você de ser feliz? Quem? Leis? Deus? Quem está te dizendo não? Quem está falando que vai ter consequência? O mundo prega isso, irmãos. Assista qualquer filme, novela, música, você vai ver pessoas falando assim, vamos ser felizes, vamos quebrar as regras,
Vamos soltar as amarras que nos prendem de velhos opressores, pessoas que querem nos oprimir. Vamos! Quem são eles para dizer não para nós? Em todos os filmes, acho que você já viu isso. O pai, já viu isso? O pai ou a mãe é aquele ser antiquado, mau, que quer proibir a filha ou o filho de ser feliz. Aí os filmes mostram isso, né? O pai é aquele cara que não entende o coração do filho, a alma do filho. E o filho quer se libertar para ser feliz. Essa é a mensagem. É isso que Satanás fez e continua fazendo isso até hoje. E qual é o problema que ocorreu ali com Eva e depois com Adão? O problema foi: comeu do fruto, quebrou a lei que Deus tinha estabelecido. Quebrei. Deus, quem é o Senhor para me dizer não? Quem é o Senhor para falar que eu não posso comer? Quem é o Senhor? Pense. A gravidade foi tanto que é só você imaginar da seguinte forma. Pense comigo. Estamos aqui, gente? Então, pense um grande rei, um homem tão forte e tão poderoso que ele conquistou todos os reinos. Pense de maneira bem literal. Ele dominou todos os reis. Um soldado seja páreo para ele. Ele tem um exército que ninguém consegue combater. Ele é inteligente, ele é sábio, ele consegue responder as perguntas mais difíceis. Ele é forte, ele é poderoso. Imaginaram esse rei? Essa força? Aí pensa que um dia esse rei está sentado no seu trono de glória, cheio daqueles soldados que reconhecem esse rei. E um dia, o servo desse rei, que foi colocado em um determinado lugar para obedecer às suas ordens, esse servo chega diante dessa sala do trono, diante de todas essas pessoas, com um fruto na mão, chega diante desse rei e dá um tapa na cara dele e come do fruto. Foi isso que Adão fez. Adão comeu do fruto. Era como se desse um tapa na cara de Deus. Essa é a gravidade do pecado de Adão. Por isso que foi tão grave. Se você hoje sair daqui, lá no futebol nosso, a gente quebrar o pau e brigar um com o outro, vai ser grave. Mas imagine que um dia lá no nosso futebol, o prefeito de São Paulo vai jogar com nós. Aí você briga com ele, dá um tapa na cara dele. Vai ser mais grave do que você bater na cara de uma pessoa normal. Aí imagine que o embaixador de Israel vem jogar bola com nós. Você briga com ele, dá um tapa na cara dele. Imagine que o Trump vem jogar bola com nós, sabendo do império que ele tem e dos mísseis que ele tem domínio. E aí você briga com ele, dá um tapa na cara dele. Quanto maior é a autoridade daquele que carrega, maior é a sua ofensa. Adão pecou contra o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus grande e poderoso. Essa é a gravidade do pecado de Adão. Então, Deus, agora pense, o homem ao fazer isso, Paulo fala assim, que quando Adão fez isso,
toda a humanidade pecou. Não foi isso a ele. Eu nasci debaixo dessa afronta de Adão. Você nasceu debaixo dessa afronta de Adão. Quando você nasce, você está debaixo daquilo que Adão fez, o que ele afrontou o rei dos reis. Você nasce debaixo dessa afronta. Paulo fala em Romanos capítulo 3, versículo 10, como está escrito: não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Afrontamos ele, o homem, todos os homens afrontaram a Deus. Agora, seja honesto, quando você foi contestado com isso, você por acaso um dia falou assim: eu não pequei, quem pecou foi Adão, eu não sou tão mal assim não, mal são os terroristas, os assassinos que são ruins, eu tenho alguns pecadinhos aí, mas eles não são tão terríveis, eu nunca assassinei, nunca adulterei, já contei algumas mentirinhas, mas elas não são tão graves assim. Você já falou isso aí? Eu pequei. É, verdade, eu pequei, mas por causa do meu pai, da minha mãe, da sociedade que foi muito mal comigo, eu tenho alguns traumas, por isso que eu pequei. Eu peco. Por quê? Porque meu marido é mau, minha esposa é ruim, fica me tentando, parece o diabo, entendeu? Por isso que eu peco, por isso que eu faço coisa errada. Senão eu não faria, eu seria uma pessoa melhor. Ou eu sou assim mesmo, né? Fazer o quê? O vitimismo, né? Eu sou um pecador, nasci assim, vou ser assim, o que eu posso fazer? Ou aqueles que são mais durões, né? Eu não me arrependo do que eu faço. Todas essas falas, irmãos, no fundo, elas mostram uma coisa só. Deus, a mulher que tu me deste, ó. A mulher que tu me deste. Jogando a culpa. Nós não queremos assumir culpa. Você nunca quer assumir culpa. Você quer jogar pro outro. Sua esposa, seu passado, a sociedade, seu marido, seus filhos. O homem não quer assumir culpa. Nós queremos sempre haver justificativas. E algo que nós precisamos sempre lembrar, e a Bíblia deixa isso bem claro, irmãos: há uma grande diferença entre pecado e pecados. Há uma enorme diferença. E o que Deus está falando aqui, o que Paulo está falando aqui, ele não está falando contra os seus pecados, ele está falando contra o seu pecado. E aí eu vou tentar explicar para você o que é isso. O que são pecados? Pecados são coisas que você comete transgredindo a lei de Deus. Isso são pecados. Filho, não faça isso. Não adulterarás, não roubarás, não mentirás. Quando você quebra isso, você comete pecados. Agora, o que é o pecado que a Bíblia coloca? O pecado que a Bíblia coloca é uma posição que o homem tem contra Deus. Ele se posiciona de uma maneira que ele é contra o Criador, e contra as ordens do Criador, e contra o estabelecimento do Criador. Essa é a rebeldia humana. O homem, ele é contra Deus, porque ele se mantém no pecado da rebeldia contra Deus. Vou tentar te explicar. Outra analogia. Pensa, você é um homem. Pensa em um homem forte, bom. Um homem forte, bom, trabalhador. Acordou, né? Eu vi que você estava... Agora acordou, né? Um homem bom, trabalhador. Esse homem trabalha arduamente. E aí ele começa a conquistar as suas coisas. E aí ele pensa? Encontrar uma. Aí, gente, pelo amor de Deus, o que o homem pensa? Vai encontrar um cachorro para beber? Uma mulher.
E aí ele encontra uma mulher e fala, vou casar com ela, vou constituir. Esse homem trabalha arduamente para ele construir uma casa, para ele colocar essa mulher dentro da sua casa. Ele dá o melhor para essa mulher, ele trabalha para ter a melhor comida, para ter aquilo que ela deseja. E esse homem, no relacionamento com essa mulher, ele tem filhos que podem ser meninas e meninos. Obrigado. Eu queria café. Pega minha xícara aqui, ó. Cadê minha xícara? Tá aqui, ó. Por favor, põe um dedo. Esse homem, ele tem uma esposa e filhos. E também ele trabalha arduamente para manter sua casa, manter os seus filhos, para tudo e para o melhor. Mas ao mesmo tempo que esse homem trabalha, tá imaginando comigo, irmãos? Ele vai o quê? Estabelecendo regras na sua casa. É normal, todo homem faz isso. Vamos dormir tal horário, vamos fazer isso. A mulher também faz, mas vamos focar no homem. Vamos fazer isso, vamos comer isso, vamos planejar assim, vamos fazer assado. Ele vai estabelecendo regras e ele vai ensinando essas regras para os seus filhos. E vai havendo também, não só regras de proteção, regras de convívio, regras que estabelece uma unidade dentro dessa casa. Esse homem protege essa casa. Imagina que tem perigos em volta dessa casa. Esse homem protege essa casa, protege essa família. Viram aí? Imaginaram o que esse homem fez? Imagine que os filhos crescem. Obviamente, esses filhos quebram regras dentro da sua casa, não é? Se você tem um filho, você sabe que você fala para o filho, não pinte essa parede, e um dia esse filho vai pintar essa parede. Se você tem filho, você sabe disso, e quando você tiver filho, você vai descobrir isso. E você vai falar assim, filho, não pode fazer isso, você quebrou essa regra. Ou outras regras que existem dentro de um lar. Agora, imagine que seus filhos quebram essas regras. Esse pai, ou você pai, vai chegar para sua esposa e falar assim, meu amor, acabou o mundo. O que foi? Ela pintou a parede. Ela é rebelde. Perdi meu filho. Você vai fazer isso? Vai? Não. Quebrou regras. Isso são os pecados. Agora imagine que um dia esse pai, os filhos já estão grandes, ele estabelece uma mesa para comer. A esposa está ali, todos os filhos estão ali. Aí chega o nome que eu dou nele. Qual que é o nome? Chega o Nimrod. Ou Caim, né? Pensa nas crias ruins da Bíblia. Chega ele, senta bem para frente do pai ali. E ele olha na frente de toda a família, ele olha bem nos olhos do pai, fala assim, você não é meu pai não. Não vou te obedecer não. Quem é você para falar o que eu posso ou não posso fazer dentro dessa casa? Comendo a comida que o pai colocou para ele. Quem é você que fala para mim o que eu tenho e o que eu não posso fazer? Quem é você para mandar nessa mulher ou nesses filhos aqui? Eu não te obedeço. Isso é um pecado. O pecado do homem é uma posição contra Deus. É a criatura tentando sentar na mesa do Criador e falar assim, vamos conversar de homem para homem? Deus, o senhor está errado. O que o senhor faz não é tão certo assim não. Quem morre não deveria morrer, Deus. Fulano deveria morrer, mas esse não. Por que, Deus? Porque esse foi morrer. Tem tanta cria ruim ali para morrer. Porque eles não morrem e esse morre. É o homem olhando para o Criador e falando assim, o senhor não está fazendo corretamente. O senhor não é um bom diretor. Minha vida, Deus, não. O senhor errou na minha vida. Não deveria ser assim. Deveria ser assim, assim, assim. Assim não. O senhor está errado.
É a criatura olhando para o seu pai e fala assim: não te obedeço. Esse é o pecado que afronta Deus e que habita no nosso interior, habita na sua natureza. Romanos 3:23: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Esse é o pecado que habita em você. Esse é o pecado que habita em nós. E agora, o terceiro ponto: Jesus Cristo, nosso Salvador. Onde Jesus entra nessa história? Lembra a primeira analogia que eu falei? Do grande rei, assentado entre grandes reis, forte, poderoso, com uma espada. E aí vem o servo diante dele, dá um tapa na cara dele e come do fruto. Qual seria a forma correta desse rei responder para esse servo diante de todos? Qual seria a forma correta desse rei responder? Abraçar ele? Fulminar esse homem. Por que ele fulminaria esse homem? Porque esse homem bateu na cara dele na frente das pessoas? Por causa disso? Não. Porque onde esse rei está sentado é na justiça. O fundamento do trono dele é justo. Então, quando há essa afronta diante dele, a ação desse rei poderoso é fulminar. É fulminar. Então, quando Adão peca, esse rei poderoso vai fulminá-lo. Porque vem da sua justiça. Ele vem fulminar Adão. E aonde Cristo entra nessa história? Quando Deus vai fulminar a humanidade, o Filho desse grande Deus entra na frente e fala: mata a mim. Cristo na cruz, irmãos. Pai, eles não sabem o que fazem. Ele entra na frente. Isaías 53, versículo 3: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Olha esse versículo: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der a ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Filho entrou na frente da humanidade para sofrer a justiça que era para Adão. E o rei não poupou isso. O rei não disse: filho, saia daí, você não tem nada a ver com isso. Eu vou praticar a justiça.
Mas o filho respondeu o que ao pai? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim, assim como o pai me conhece a mim, e eu conheço o pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi do meu pai. O filho entra na frente e recebe o castigo que era para aquele servo. E ele faz isso de maneira espontânea, como um irmão mais velho, aquele que cuida do seu irmãozinho, que não sabe o que faz. E por isso na cruz, ao estar sendo injuriado, apanhando, ele ora para aquelas pessoas e fala assim: eles não sabem o que fazem, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. E olha o que Pedro fala: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Porque Adão não foi fulminado no jardim, porque antes dele cometer isso, o filho já estava pronto para receber o castigo. João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E depois, quando João vê o cordeiro, João capítulo 1, versículo 29, ele fala assim: viu João a Jesus que vinha para ele e disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é Jesus? É aquele que tira a posição do homem contra Deus, o pecado do mundo. Você acha que Jesus veio só para te limpar dos pecados? Não, ele veio para tirar o pecado, essa rebeldia, essa posição nossa contra Deus. Ele veio para tirar isso, o pecado, essa posição, essa rebeldia que nós temos contra Deus. Quarto ponto, lembre, Deus, Criador dos céus e da terra, o único que tem direito sobre as nossas vidas. O homem que peca e se rebela contra esse Deus, que acha que pode afrontar esse Deus. Cristo, o que recebe sobre o seu corpo a ira que nós merecíamos. Quarto ponto, a resposta. Qual é a resposta? É quando nós olhamos para tudo isso e pensamos: e agora? O que nós podemos fazer? E agora? É a pregação de Pedro, Atos capítulo 2, versículo 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, foi isso que eles ouviram. Foi essa palavra que eles ouviram. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-lhes o coração e perguntaram para Pedro e aos demais apóstolos: o que nós fazemos agora? O que nós fazemos? Afrontamos o Criador, nossa posição é contra Ele. O que nós fazemos agora? E aí que vem o Evangelho. Lembra o que Jesus falava? Arrependam-se, porque é pregado o Evangelho. Arrependimento.
Tem um texto de Zacarias que fala bem sobre isso. A visão de Zacarias, Zacarias 3, do versículo 1 ao 5. Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele, para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esse a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A Josué disse: eis que tenho feito que passe de ti a iniquidade, e te vestirei de finos trajes. E disse eu: ponho-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Quando você vê as escrituras falando de vestes, o que ela está querendo dizer? Que vestes são uma posição nossa de acordo contra algo. Se você pegar exemplos de documentários, como que você sabia que os soldados de Hitler eram os soldados de Hitler? Porque eles vestiam da forma que ele estabelecia. Então, quando o cara vestia aquilo, ele estava de acordo com o pensamento do tirano. Não é? As suas vestes que você veste num determinado ambiente, você está concordando com aquilo que é estabelecido. O homem que tem o pecado dentro de si, ele tem uma posição, e diante dele ele tem vestes sujas, porque ele é contra o Criador. E nesse texto aqui, e nessa visão de Zacarias, está falando: eu vou tirar essa posição sua, essa iniquidade, para que você vista vestes limpas, lavadas e remidas do sangue do Cordeiro. Irmãos, o Evangelho não é contra os seus pecados. O Evangelho é contra o seu pecado, contra a sua rebeldia. Jesus, ele não veio para fazer você um homem bonzinho, que não mente mais, que tem pensamentos bons, que não fala palavrão. Não! Ele veio para tirar as vestes sujas de nós, para que não sejamos mais rebeldes diante do trono. Isso é o Evangelho. O Evangelho entra dentro de você para mudar a sua posição, para que você seja transportado para o reino da luz, o reino do seu amor, com uma posição onde você olha para o Criador e fala assim: o Senhor é perfeito, tudo que o Senhor faz é perfeito. O Senhor pode olhar para mim e dizer: eu quero você, eu quero os seus pensamentos, eu quero o seu coração, eu quero a sua fala. O Senhor, Deus, tem direito, o Senhor pode fazer isso, o Senhor tem direito de me dizer não, o Senhor tem direito de me estabelecer, e mesmo eu me submetendo ao Senhor, eu sei que isso é melhor, e ao me submeter ao Senhor, eu sou feliz, porque é o melhor. Para terminar, Apocalipse capítulo 3, versículos 5 e 6. Queira ser esse vencedor. O vencedor será assim, vestido de vestimentas brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Olha aí, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei aqui é falar diante de todos o seu nome, diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Lembra da analogia do rei? É como se o filho que tivesse recebido tudo para salvar aquele servo. Esse filho pega esse servo que se rebela contra esse grande rei,
tira as suas vestes sujas, tira a sua posição, coloca vestes novas e apresenta ao pai, apresenta ao rei. Vê, pai, ele tem outra posição. Outra posição. E Paulo fala que nós estaremos diante do trono em pé para estar diante de Deus. Por que nós fazemos isso, irmãos? Porque o Evangelho tirou o pecado do nosso coração. Nós não somos mais contra o Criador. E por isso nós podemos estar de pé diante do trono. Pode assistir qualquer filme da antiguidade, nenhum homem ficava de pé diante de um rei. Se ele ficasse, o cara era decapitado. Todos os reis que eles passassem em qualquer lugar, se ele visse um cara que estava de pé, ele falava: por que você está de pé? Isso era rebeldia contra o grande rei. Mas Cristo mudará a nossa condição de tal forma que, ao ficarmos de pé diante de Deus, não será uma afronta. Será um regozijo. Sabe por quê? Porque o Filho já recebeu o castigo da rebeldia que nós merecíamos. Esse é o Evangelho. Esse é o Evangelho. O Evangelho não veio para te fazer um homem bom. O Evangelho veio para mudar sua posição rebelde. O Evangelho não veio para fazer com que você pare de falar palavrão ou qualquer tipo de coisa. O Evangelho veio para te fazer entender que a sua posição é rebelde contra Deus. E Ele quer abaixar sua cabeça para que você entenda: tudo que Deus faz é perfeito. Ele é o Criador de todas as coisas. Senhor Jesus, recebemos o Teu Evangelho, Jesus, contra a rebeldia humana. Deus, Tu és Criador dos céus e da terra. O Senhor tem autoridade para pedir, ter direito sobre nós, ter direito sobre a terra, porque o Senhor é o Criador dos céus e da terra. Nós reconhecemos isso, reconhecemos que nascemos em pecado, o pecado de Adão, que afrontou o Senhor, o pecado da humanidade, que veio para te afrontar. Nós nascemos com essa natureza, com esse pecado. E reconhecemos que quando a ira iria sair do seu trono para fulminar, o Filho entrou na frente e recebeu no seu corpo a ira divina. E como aqueles homens, ao ouvirem a pregação de Pedro, eles disseram: o que nós fazemos agora? O Evangelho então entra: arrependam-se. Nos arrependemos, Jesus. Nos arrependemos, Jesus. Nos arrependemos, Jesus, de uma posição rebelde contra o Senhor. Nos arrependemos de afrontar o Criador. Nos arrependemos de não querer obedecer, de não querer se submeter. Nos arrependemos, Jesus. Nos arrependemos de não querer ouvir o não querer ouvir proibições, não querer limites. Nos arrependemos, Senhor. Vença a nossa natureza, Jesus. Troca as nossas vestes. Troca as nossas vestes. Nós não queremos aparecer no tribunal com vestes sujas ou com uma posição rebelde contra o Criador, como aqueles que acham que pode chegar no trono e encarar o Criador. Nós não somos deuses.
Aquilo que Satanás falou para a mulher, se você comer do fruto, você vai ser como Deus, vai conhecer o bem e o mal. Mentira! Nós não somos deuses, nós somos criaturas e nos submetemos ao Criador. E ao nos submetermos, o Senhor nos deu o direito de sermos filhos. Filhos. O Senhor não só pagou a nossa dívida, como o Senhor nos deu condição de entrar na sua família. Jesus, o Senhor não só pagou a dívida de Adão, como o Senhor o chamou para a sua família. Por um pecado veio a transgressão na humanidade, mas por um justo veio a salvação. Nós éramos merecedores, você era merecedor do castigo eterno. E o que Deus fez? Trocou suas vestes, lhe deu um nome, lhe deu uma família, lhe deu um lugar para você habitar por toda a eternidade, lhe dará um cargo para que você reine entre as nações. Um nome, uma pedra branca com um nome que ninguém conhece. E Ele vai confessar os nossos nomes diante de todos. Reconhecemos Jesus e aceitamos, ó Pai. Aceitamos o Teu Evangelho, Deus. Nos arrependemos, Jesus. Nos arrependemos, Jesus.
eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa trocar. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado, Senhor, por você não desistir de nós. Obrigada, Deus. Muito obrigada, Jesus. Obrigado por escolher se relacionar conosco, Pai. Por nos amar mesmo quando éramos inimigos do Senhor. Obrigado por nos atrair novamente a Ti, Senhor. Para nos fazer um com o Senhor. Obrigado pela mensagem da cruz, que do mais simples ao mais sábio dos homens, ela é capaz de nos trazer, Senhor, vida. Ela é capaz de nos trazer salvação, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo Evangelho. O Evangelho da cruz. Que nós possamos carregá-lo, dar as nossas próprias vidas por este Evangelho, Senhor.